Estamos fazendo uma sequência de pregações a respeito do Cordeiro Pascal. Falamos sobre o Cordeiro que Deus proveu em Gênesis capítulo 22. Falamos também sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o assunto desta pregação é a instituição da Páscoa. A instituição da Páscoa. E para isso eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 12. O nome do livro em hebraico é Veleher Shemot. Veleher Shemot, que significa estes são os nomes. Engraçado, né? Mas é que os livros do Pentateuco começam com as primeiras frases e as primeiras palavras que estão no livro. Então, o Êxodo começa e estes são os nomes. Então, no hebraico, é esse o título. Mas, no Pentateuco, a nossa versão é Êxodo, que significa partida. Êxodo capítulo 12, versículo 1 em diante. Repetindo, Veleher Shemot. E estes são os nomes. Êxodo 12, versículo 1 a 20. Vamos até o 28. É um texto grande, extenso, né? Vamos assim dizer, mas nós vamos ler esse texto todo. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na vega da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Não deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até amanhã queimá-los-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês.
por 7 dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei, tomai cordeiros segundo as vossas famílias e molai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, passará o Senhor àquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade, o privilégio de estarmos aqui juntos para adorarmos o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado por nos reunirmos aqui para cultuar o teu nome, ouvir a tua palavra, louvarmos a ti e participarmos da tua mesa. É um privilégio, não somos dignos disso, não somos merecedores de nada disso, mas o Senhor nos livrou, nos resgatou da servidão do pecado. Obrigado, meu Deus. Nos abençoa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Lemos aqui um texto, um tanto extenso, 28 versículos. Na verdade, Êxodo 12 até prossegue, né? Depois vocês vão ver a continuação da história aí em Êxodo. Estamos vivendo alguns dias de expectativa. Está chegando a Páscoa. E nós vemos muitas coisas referentes à Páscoa, na televisão, na mídia. Mas certamente nada dessas coisas se parece com o que é realmente a Páscoa. Para o mundo, a Páscoa não passa de chocolate, de ovo, de romance, namoro, sei lá o quê, feriado. E nós temos visto cada vez mais propagandas completamente ridículas, né, nesse período. O cara com chocolate na mão, chegou o dia, não dá para esperar mais uma semana, coisas desse tipo, né? Como se a Páscoa fosse uma troca de ovo, de chocolate, coisas desse tipo. Não estou demonizando o chocolate, tá? Inclusive, eu aconselho você a não comer e trazer e me dar de presente, que eu vou comer com o maior prazer, né? De preferência com pouco açúcar. Mas a Páscoa não é ovo de chocolate, também não é coelhinho, não é pombinha, não é ovo, não é presente, isso não é Páscoa. Verdadeiramente não tem nada a ver com a Páscoa. Estamos em uma sociedade que cada vez mais eles tentam desviar o foco das coisas que nos lembram de Cristo. Vide o Natal. O Natal é uma festa que entraram de penetra. O velho gordo, Papai Noel, entrou no meio da festa e tirou Cristo, jogou ele para escanteio. Ninguém lembra de Jesus, do nascimento dele. Até alguns lembram vagamente, mas Natal tenta-se apagar o verdadeiro sentido dele, assim como a Páscoa. Na verdade, a Páscoa é uma festa importantíssima para o povo judeu. Os judeus ainda celebram a Páscoa até o dia de hoje. Para os católicos romanos, a Páscoa é um monte de ritual religioso, todo embaralhado,
que é uma mistura de rituais judaicos, com rituais babilônicos, com mundanismo, com Bíblia, e aí aquela mistura toda. Infelizmente, alguns que se dizem evangélicos também pegam essa época e fazem as maiores besteiras que nós podemos imaginar. Pior é quando eles tentam dar um jeitinho, né? Emendar o chocolate. Você tem sempre alguém fazendo um vídeo, né? Que na época, não sei de que ano, São, não sei das quantas, comia chocolate, por isso que o São Nicolau viveu não sei quando. Irmãos, temos que ter cuidado com essas coisas. Para os judeus, o que é a Páscoa? E para o cristão, verdadeiramente, genuinamente cristão, o que seria a Páscoa? Bom, a festa da Páscoa é uma festa judaica. Ela foi instituída por Deus para que os judeus lembrassem da saída deles do Egito. Foi a festa da libertação dos israelitas, do povo hebreu, que estava como escravo no Egito durante aproximadamente 400 anos. Vamos refrescar um pouco a história, ainda nos princípios de Gênesis. Quando Deus ele chama Abraão, em Gênesis capítulo 12, o livro de Gênesis fala dos princípios. No hebraico, o nome Gênesis é Bereshit, é o princípio. E Gênesis trata do princípio da criação, o princípio da vida, o princípio do homem, do pecado, da morte. E em Gênesis 11, fala do princípio das nações, a origem das nações. E Gênesis 12 retrata o início de Israel, o chamado de Abraão. Em Gênesis 12, Abraão é chamado, ele era um caldeu, ele morava em um meio de um povo idólatra, na Babilônia, e de lá ele é arrancado por Deus, chamado, ele atende o chamado de Deus, e sai da terra dele, da terra dos seus pais, e vai para uma terra que ele nem ao menos sabia onde era e conhecia. Isso acontece em Gênesis 12. Em Gênesis capítulo 15, versículos 13 e 14, Deus diz o seguinte para Abraão: saiba, porém, que o teu povo será escravizado no Egito, será escravo, passará por aflições e ficará em terra alheia por 400 anos. Depois eu os tirarei de lá com muitas riquezas, os libertarei. Repare, quando Deus fala isso para Abraão, é 430 anos antes dessa história aqui de Êxodo. Muitas coisas acontecem. Abraão gera Isaac, filho da promessa. Dali vem Jacó e seus 12 filhos, de onde vem as 12 tribos de Israel. José é vendido e ele vai parar no Egito, vai ser o primeiro governador, primeiro ministro do Egito. Depois de Faraó, ele é o vice do Faraó. Ali, o Egito prospera em meio a grandes dificuldades, em grande fome que aconteceu naquela região. E nisso, Jacó e seus filhos são levados para o Egito. Isso aqui é um resumo da história. E lá no Egito, Israel, ele é benquisto aos olhos do Faraó. Faraó amava José. José foi um grande homem. E por meio de José, o Egito prosperou. Irmãos, quando a gente vê aquela confusão toda no Oriente Médio, saiba de uma coisa, é tudo parente. Porque José ali no Egito, ele casa, e ele tem 2 filhos, Efraim e Manassés. Então Israel ali prospera na terra de Gósen, fica ali, prospera, multiplica-se, e quando Israel entra no Egito, são 70 pessoas. 70 pessoas, contando Jacó, seus filhos, suas esposas, 70 pessoas. Mas aquele povo, que era apenas 70, vai multiplicando, vai prosperando, vai crescendo, e agora já são milhões de pessoas. Não estou enganado, passou do 1 milhão, são milhões de pessoas. E eles estão no Egito, lembra? Só que as gerações passam,
E a palavra de Deus diz que entrou um faraó assume o trono, e esse faraó não conheceu José. Ele esquece da história, a história é apagada. Olha o perigo de se apagar a história, tá? Por isso tem gente que adora apagar a história, para você não lembrar de nada. E aquele faraó não conheceu a José. E ele começa a ver aquele povo prosperando, aquele povo crescendo, ele fica enciumado, fica com medo. Ele diz, olha, daqui a pouco esse povo vai dominar a gente. E aí ele impõe uma escravidão terrível sobre o povo de Israel. Obriga eles a trabalhar debaixo de açoite. O sofrimento era terrível. A nação de Israel não estava mais suportando tamanha aflição e escravidão. Mas repare, em 400 anos, eles se acostumaram com o Egito. Se acostumaram com a cultura do Egito. Se acostumaram com a comida do Egito. Se acostumaram com o pepino, com o melão, com as danças, com as festas. E o pior, com os deuses do Egito. Seus filhos estavam crescendo no meio de uma sociedade pagã, idólatra, licenciosa. Ali estavam crescendo, nascendo os pequenos hebreus, e agora estão debaixo de escravidão. Irmãos, o Egito não era o lugar para Israel. Israel não foi chamado para morar no Egito. Mas eles se acostumaram com o Egito, e é necessário que Deus levante Faraó para oprimi-los, a fim de que eles se lembrem do Senhor. Lá no Egito eles clamam, eles debaixo de sofrimento, eles começam a clamar por Yahvé. Ainda existiam judeus que ainda sabiam a história, embora que vagamente, eles ainda clamam ao Senhor. Debaixo de sofrimento, eles pedem o livramento de Deus. Será que é preciso sofrimento para clamarmos a Deus? Ou estamos acostumados também com o mundo? Eu quero aqui abrir um parênteses. Nós somos peregrinos aqui nesta terra. Nós estamos como peregrinos em uma terra distante. Somos embaixadores de um rei, cujo reino não é deste mundo. Mas a igreja se acostuma com os pepinos, com os melões, com as festas, com as danças, com o mundo, com a cultura, com os seus deuses. Será que vai ser necessário que fiquemos debaixo da escravidão e do açoite a fim de clamarmos pela vinda do nosso Senhor, de clamarmos pelo livramento de Deus? Mas foi assim que aconteceu com Israel. Mas lembre-se, peraí, pastores, foi com Israel. Mas Paulo diz, em 1 Coríntios 10, as coisas que dantes foram escritas para o nosso exemplo. Nada está aqui à toa. Israel clama. E Faraó dá uma ordem absurda. Nesse contexto, no capítulo 2 de Êxodo, nasce Moisés, o homem que Deus levanta para ser o libertador de Israel do Egito, mas além disso e acima disso, o mediador da lei. Através de Moisés, Deus entregaria a sua lei, a sua vontade ao seu povo, o seu tratado com o rei. Vamos assim dizer, Deus seria o seu Deus, e era necessário que Israel conhecesse quem era esse Deus. Por isso, eis aí o motivo da Torá ser escrita. O Pentateuco é escrito para que Israel conhecesse quem era o seu Deus, depois de tantos anos. Deus levanta Moisés, Moisés nasce, Faraó dá uma ordem absurda para que todas as crianças de 2 anos para baixo fossem mortas. Lembra da história de Jesus também? Que Herodes manda exterminar os meninos, mas ali em Israel é dada a ordem. Nós sabemos a história. Miriam, ela ouve isso, coloca o seu irmão Moisés em um cesto, coloca nas águas do Nilo. Ali a filha de Faraó, pela providência de Deus, a soberania de Deus, faz com que a filha de Faraó estivesse tomando banho no rio naquela hora. Ela acha o bebê, ela acha Moisés lindo,
Alguma diferença havia naquela criança, mas era Deus movendo o coração da filha de Faraó, o próprio Faraó que mandou matar os israelitas. A sua filha acha Moisés, leva para o palácio, e ela fala para as suas servas ali no rio, né? Vamos levar essa criança, eu vou criar ele, mas eu preciso de uma ama, uma babá, que fique com ele. Porque no Egito era assim, a criança era introduzida em todas as leis do Egito, em toda a ciência. E repare, Moisés seria Faraó, até então ele seria o herdeiro. Miriam, escondida entre as moitas, ela ouve aquilo, se levanta e diz, eu conheço uma que pode cuidar das crianças. E adivinha quem ela apresenta para a filha de Faraó? A própria mãe de Moisés. E com isso Deus introduz a mãe de Moisés para dentro do palácio. Moisés é criado em toda a arte do Egito, ele conhece toda a ciência do Egito, conhece todos os deuses, mas ao mesmo tempo, mamães, olhe só, a mãe de Moisés ensina sobre o Deus verdadeiro, sobre as suas origens, sobre o que Deus fez com aquele povo, e Moisés permanece ali até que ele cresce, ele se torna homem, ele seria o faraó do Egito, mas um dia andando no meio dos trabalhadores, ele vê um egípcio batendo violentamente em um hebreu, e Moisés se entristece muito com aquilo, furioso, ele vai no meio da briga e ele mata o egípcio. Passa algum tempo a outra briga e Moisés vai separar e alguém diz, você vai me matar como matou o outro egípcio. E Moisés ele foge e vai para o deserto de Midian. Ali em Midian, Moisés ele vai conhecer o seu sogro, a sua esposa, e ele passa ali até completar 80 anos. Irmãos, se fosse eu, não chamaria nunca ninguém para ser um libertador com 80 anos. Mas aos 80 anos, Deus, no meio da sarça ardente, chama Moisés e ordena que ele vá para libertar Israel do Egito. E Moisés vai. Lá vai Moisés, amando de Deus, e ele pergunta, se Faraó perguntar quem te enviou, Deus diz, quem me enviou, o que eu digo? E Deus diz, eu sou, te enviou. Diga que eu sou, enviou você. E Moisés vai. Faraó, com o coração endurecido, impede que Moisés leve o povo. E aí vocês conhecem as pragas que acontecem lá no Egito. A praga do Nilo, o Nilo é transformado em sangue. Os egípcios adoravam o deus Nilo, então Deus fere o Nilo com sangue. Aquilo que era objeto de adoração torna-se nojento e fedorento, o Egito. Era a morte estampada no rio. Deus manda a segunda praga, a praga das rãs. Havia no Egito o deus Rã. E Deus envia então a praga das rãs, que saem da podridão do Egito, do Nilo, e invade as casas. Depois vem a praga dos piolhos, que os magos não conseguem imitar. Depois vem a praga das moscas. Deus está ferindo ali o deus Baal-zebub, o senhor das moscas. Deus empesteia o Egito de moscas. Depois vem a peste nos animais, os animais são feridos com úlceras. Depois, as úlceras nos homens. Depois, uma grande chuva de pedras que acaba com toda a colheita e a agricultura do Egito e as criações. Depois da chuva de pedras vem a praga dos gafanhotos. Depois a praga das trevas. Deus fere o sol. E há trevas no Egito. Eles adoravam o Deus Sol, o Deus Ra. E Deus fere o sol. Repare que Deus está ferindo um por um. Mas Faraó fecha o coração e não deixa o povo sair. E aí, chegamos no texto que nós lemos, em Êxodo capítulo 12. Deus diz, olha, agora será a última praga. Agora, Moisés, eles deixarão o meu povo sair. Repare que, mesmo com todas as pragas, em Êxodo 11, 10, Faraó endurece o coração e não deixa o povo sair. Aí Deus diz, agora eles vão deixar. Eu vou ferir todos os primogênitos do Egito, primogênitos dos animais,
primogênitos dos escravos, dos senhores, não haveria acepção. A ira de Deus seria derramada sobre todos. Os grandes, os poderosos, os pequenos, os senhores, os escravos, os eunucos, todos experimentariam a ira de Deus. E todos os animais, cavalos, vacas, o gado, as cabras, todos os primogênitos. E aí Deus diz que feriria todos os deuses e completaria o juízo sobre todos os deuses do Egito. Lembre-se, por quê? Todos os tipos de animais, porque os deuses do Egito eram uma mescla de homens e animais. E eles deveriam celebrar essa saída através de uma festa. Então a Páscoa, ela é instituída como uma festa para celebrar a saída do povo de Israel do Egito, mas também uma festa que deveria ser celebrada em todas as gerações como um memorial. E o texto começa dizendo o seguinte: disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. O calendário judaico agora passaria a iniciar no mês de Abib. Deus está sobre o tempo. Ele muda o calendário. E agora, o primeiro mês de Israel, o mais importante seria esse mês, o mês de Abib. Seria um marco, um início, o primeiro mês do ano. Em outras palavras, o aniversário do povo judeu. Por que seria o aniversário? Porque eles entram com 70 pessoas, agora eles vão sair uma nação. Agora será uma nação formada. E o que precisa para ser uma nação? Um povo, uma terra. Eles iam sair dali para a sua terra. Então ali seria o aniversário da nação, o primeiro mês do ano. Versículo 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Falai a toda a congregação. Havia uma convocação solene. Toda a congregação deveria ser chamada para ouvir as instruções sobre essa festa, sobre o que eles iriam fazer, sobre o dia do livramento. Seria o dia da libertação, o dia da redenção de Israel, que seria liberto do vitupério da escravidão no Egito. Deus diz: fale à congregação. O cordeiro era para toda a congregação dos judeus, todos. Homens, mulheres, todas as casas. Era o cordeiro suficiente para todas as famílias. Versículo 5, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Deveria ser um macho de 1 ano. Isso aqui mostra a inocência do cordeiro. Um cordeiro novo ainda. Ainda não era um carneiro. Era um cordeiro inocente. Isso marca a inocência daquele animal e sem mancha, ou seja, sem defeito. O cordeiro qualificado para o sacrifício não poderia ter defeito. Em outras palavras, teria que ser um cordeiro perfeito, puro, inocente, de 1 ano. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Então vocês vão pegar esse cordeiro. O que eles iam fazer? Toda a congregação o imolará.
Ou seja, todo Israel ia fazer a mesma coisa. E quando ele ia ser morto? Ao entardecer. Quando o sol fosse pôr, ele será morto. No 14º dia. Então significa que eles pegariam o cordeiro, deixariam ele preso 4 dias, ou seja, guardado dentro da casa, escondidinho dentro da casa, 4 dias. No 14º dia ele seria imolado. Ali é que começava o sacrifício, a festa. Ou seja, no 14º dia do mês de Abib, que era o primeiro mês do ano, que equivaleria aproximadamente final de março, início de abril, como hoje, na época de hoje. Então deveria ser imolado no crepúsculo, não podia ser em outra hora. As instruções deveriam ser seguidas à risca. Tomarão do sangue e porão nas ombreiras e na verga da porta, nas casas que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, pães asmos, ervas amargas a comerão. Então eles pegariam o sangue, lá na frente o texto diz que eles pegariam um galho de sopo, que era uma planta que era feita para aspergir. E esse isopo ia ser derramado do sangue, molhado no sangue da bacia e passado nas ombreiras da porta, nos batentes da porta. E tem uma forma deles comerem, com ervas amargas e com pão sem fermento. Então eles deviam mastigar aquela... Não era um churrasco delicioso não, tá? Era com ervas amargas e com pão sem fermento. Hoje seria aquele pão sírio, que vocês veem aí na padaria, né? Ou seja, com pão sírio, pão sem fermento e ervas amargas. Assim eles deveriam comer. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Aquele cordeiro passaria pelo fogo, ele seria queimado, mas não frito, mas ele seria passado pelo fogo aos poucos. Nada deixareis dele até amanhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Não podia ficar até o dia seguinte. Desta maneira o comereis: lombo cingido, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Então, como é que vocês vão comer? Já pega o cajado, calça o sapato, pega o vestido, cinge o lombo, cajado na mão, pega os bens, coma logo. Por quê? Porque vocês vão sair, vocês vão ser libertos. Essa é a Páscoa do Senhor. A palavra Páscoa no hebraico é pessar, que significa passar por cima. O que ia acontecer? O anjo destruidor ia passar por todo o Egito e ia ferir com a morte todos os primogênitos do Egito, ia ferir com a morte todos os primogênitos dos ricos, dos pobres, dos animais, mas a casa que tivesse marcada com sangue, o anjo não feriria o primogênito. Por quê? Porque o cordeiro foi entregue no lugar daquela pessoa, daquele primogênito. O cordeiro foi o substituto daquela morte. E o anjo não feriria com a morte a casa que estivesse marcada com o sangue. Ele passaria direto. Então passaria por cima, pessar a Páscoa. Então naquela noite, o anjo do Senhor passaria. O anjo passaria e feriria os primogênitos, mas Israel não seria ferido. Nós sabemos a história, a conclusão disso. Houve-se um grito e um lamento em todo o Egito, e no palácio do faraó, o seu primogênito morre. E faraó ordena, mande que os hebreus sumam daqui. E eles têm que sair correndo de lá,
com todos os bens que os egípcios entregam a eles livremente, milagrosamente, entregam todas as coisas, vai embora, some daqui logo, e eles vão embora. E eles somem do Egito. Mas eles deveriam fazer isso todos os anos. Versículo 12, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Só que eles deveriam fazer sempre. Deus diz no versículo 14, este dia vos será por memorial. O celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Então Deus institui isso como festa também. Não seria só para o dia da libertação, mas seria um memorial como estatuto perpétuo. Eu pergunto a vocês, estatuto perpétuo para quem? Para os judeus, para Israel. Seria um estatuto perpétuo. Eles deveriam celebrar por todas as gerações para lembrar que Deus os tirou da terra do Egito. Quando nós chegamos lá nos 10 mandamentos, o Senhor começa, eu sou o Senhor vosso Deus, que os tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Então eles deveriam celebrar isso. E o texto diz, quando os filhos de vocês perguntarem, que festa é essa? O que eles deveriam falar? Está aqui em Gênesis 12, em Êxodo 12, digam para eles, essa é a Páscoa do Senhor que nos tirou da terra do Egito. Então eles deveriam celebrar. Deus diz, quando vocês entrarem na terra de Canaã, vocês vão fazer todo ano isso. No mês de Abibe, vai ser o primeiro mês do calendário, o primeiro mês do ano. No 10º dia, vocês separam o cordeiro. No 14º, no crepúsculo da tarde, vocês matam o cordeiro, passam o sangue nos ombrais, coma a Páscoa, coma o cordeiro assado no fogo, com ervas amargas, pão sem fermento. As ervas amargas é para lembrar do quanto vocês sofreram no Egito. O pão sem fermento é o símbolo da pureza. Ele não deve ser comido com pecado. O pão sem fermento, as ervas amargas, essa é a Páscoa do Senhor, que vos tirou da terra do Egito. Só que essa Páscoa, ela apontava para algo muito maior. Os judeus celebraram a Páscoa durante muitos e muitos anos. Porém, ela tinha um significado, ela tinha um cumprimento. Ela apontava para algo sublime, para algo muito maior. Ela apontava para o Cordeiro de Deus, para o próprio Cristo, o Cordeiro sem pecado, sem mácula, que foi entregue por nós na cruz do Calvário. Quando a gente chega no Evangelho segundo João, no capítulo 12, nos últimos momentos do ministério de Jesus Cristo na terra, nós vemos que a incredulidade dos judeus começa a aumentar ao tal ponto que o escritor João diz que mesmo com todos os sinais que Jesus fez, os fariseus não creram nele. E assim termina praticamente a primeira parte do Evangelho, vamos assim dizer, antes de entrar nos momentos finais de Jesus e na ceia, termina mostrando a incredulidade dos fariseus, assim como o faraó permaneceu incrédulo até o fim. Antes da festa, antes da Páscoa. Os judeus deveriam celebrar. Em momentos de apostasia, eles se esqueciam e não celebravam. Em momentos de renovação, eles passavam a celebrar. E assim foi toda a história de Israel, até que chegamos no cumprimento da Páscoa. Quando estava para ser traído, Cristo dá a ordem. Assim como Deus, através de Moisés, dá a ordem, convoque a comunidade
para celebrarmos a festa. A convocação solene, Jesus chama os seus apóstolos e dizem: prepare o local para eu celebrar a Páscoa. E os discípulos vão e acham lá o cenáculo, conforme Jesus orientou, e ele entra lá no cenáculo, conforme diz em Lucas capítulo 22, versículos 15 e 16, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Jesus prepara tudo, ele era um judeu, e como bom judeu, ele vai ali celebrar a Páscoa com os seus discípulos, com os seus apóstolos. Porém, ele diz: eu desejei muito comer esta Páscoa com vocês. Conforme o relato de João, já tinham passado 3 Páscoas. Mas essa, Jesus diz, eu quis comer muito essa Páscoa. Repare, 4 dias antes, exatamente 4 dias antes. E Moisés, Deus disse: guarde o cordeiro no 10º dia até o 14º dia. O cordeiro, ele está ali preservado, aguardando ser imolado. E ele diz: eu desejei muito comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Repare, a Páscoa, irmãos, se liga, a Páscoa se cumpriria naquele momento ali, no sacrifício de Cristo. Esta seria a última Páscoa. Ele diz: eu desejei comer muito esta Páscoa antes que ela se cumpra no reino dos céus. Antes que ela se cumpra, antes do meu sofrimento, melhor dizendo. O cordeiro estava ali. Assim como o cordeiro da Páscoa era sem mancha e sem pecado, Jesus não tinha pecado. Assim como o cordeiro seria assado no fogo, o fogo da ira de Deus viria sobre o seu filho na cruz. O cordeiro estaria agonizando na cruz e morrendo aos poucos, até a última gota de sangue ser derramada. E Cristo, por que será que Cristo desejava tanto comer aquela Páscoa? Porque ela se cumpriria nele. Naquele momento, pouco tempo depois, ele seria entregue na mão dos pecadores, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sem mancha, sem pecado, seria crucificado por nós. O seu sangue derramado, assim como o sangue do Cordeiro livrava da morte nos umbrais da porta, o sangue de Cristo, ele nos livra do pecado e da morte. Uma escravidão muito maior do que a escravidão do Egito. A escravidão do pecado que nos levava para o inferno. Éramos escravos do nosso próprio pecado, dos nossos desejos. Mas o sangue do Cordeiro seria derramado por nós na cruz. A Páscoa se cumpriria em Cristo. Os seus ossos não poderiam ser quebrados, diz Êxodo 12, e assim também os ossos do Senhor não foram quebrados na cruz. Todo o simbolismo perfeito, ele tinha que ser imolado no crepúsculo, e a hora nona, Cristo na cruz. Nas palavras do Salmo 22, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E olha, o soldado pega um galho de sopo, olha no vinagre. Quando ele diz: tenho sede, o soldado dá o vinagre para ele beber.
é para aumentar mais a sede, não é para acabar com a sede. Para que se cumprisse a Escritura, e Cristo diz: está consumado, e o Cordeiro é morto no crepúsculo da tarde. Houve trevas sobre a terra. A terra é envolvida em trevas. Mas antes de ser entregue, enquanto comia aquela última Páscoa, Jesus então institui uma nova festa. Assim como a Páscoa seria um memorial da saída do Egito, a Páscoa se cumpriria em Cristo. Então ele pega o pão, ele parte aquele pão, e ele dá aos seus discípulos e diz: tomai, comei, isto é o meu corpo partido por vós. E ele diz: fazei isto em memória de mim. Ele institui uma nova festa. Ele institui a ceia do Senhor. Da mesma forma, ele pega o cálice e ele dá aos seus discípulos, dizendo: este é o novo testamento no meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que nos une todos nós, debaixo de uma só aliança eterna, imutável, inviolável, uma nova festa. E ao morrer, ele deixa essa ordem: fazer isto em memória de mim. Os judeus continuam com a mesma Páscoa, embora hoje até bem distorcida. Se fôssemos comemorar a Páscoa, teríamos que comer ervas amargas, pão sem fermento, cordeiro assado, morto no crepúsculo da tarde, e guardar o sangue na bacia e passar nos umbrais da porta. E para o simbolismo ficar melhor ainda, com o sapato no pé, o cajado na mão e o lombo cingido. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios 5, 7, 8, lançai fora o fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Nós não precisamos celebrar com o asmo ou com a erva amarga, porque Cristo já foi imolado e a sua igreja foi purificada de toda a marca do pecado e declarada justa pelo Senhor. Portanto, Paulo diz: celebrem a festa, não com o fermento do pecado, porque Cristo, nosso Cordeiro, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem a maldade, a malícia, mas com asmos da sinceridade e da verdade. Da mesma forma que a Páscoa, há uma santa convocação, há uma solene convocação. Há 2000 anos há esta solene convocação. Tem gente que pensa que pode ficar desigrejado toda a vida, mas Cristo disse: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Mês a mês, no caso da nossa igreja, no primeiro domingo do mês, há uma santa convocação, uma solene convocação para uma festa que está aqui nesta mesa, onde há o pão e o vinho, uma festa
não instituída por Moisés, e os judeus levavam a sério aquela festa. Muito mais a sério nós devemos levar, porque aquela festa era apenas uma sombra daquilo que iria se cumprir em Cristo. Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é o nosso Cordeiro, o sangue dele nos libertou da escravidão. Devemos comer a Páscoa, não com fermento ou ervas, mas com a sinceridade e o perdão. Leve a sério essa festa. Você não precisa ficar esperando uma vez por ano para comprar um chocolate e fazer uma Páscoa. Não! Todo mês há um chamado para você, uma convocação solene para vir à igreja e cumprir a ordem não de Moisés, mas do próprio Cristo. Eu desejei comer essa Páscoa. Seria a última, porque ela se cumpriu nele. Ele seria imolado, todo o simbolismo se cumpriria nele, e agora ele pega o pão, e pega o vinho, dá aos seus discípulos, e ele dá a ordem: façam isso em memória de mim, em memória de mim. E quando seus filhos perguntarem, quando Arthur, quando o Heitor, quando o Natan, quando a Valentina, quando o Daniel, quando o Miguel, quando eles perguntarem: que festa é essa? Quando tua filha Esther, tua filha Noemi perguntar: que festa é essa, papai? O que é isso? Sabe o que você diz, Tiago? Esta é a ceia do Senhor, que deu o sangue e a vida por nós. Essa é a festa do Senhor. Essa é a festa. Seria a primeira do ano, deveria ser o primeiro dia, o mais importante da nossa vida. Assim como para os judeus era o primeiro dia do calendário, seria a Páscoa. E como devemos comê-la? Com os asmos da sinceridade e da verdade. Podemos aplicar nisso. Se você está em pecado, se você tem uma desavença contra o seu irmão, vá até ele. Não coma com a hipocrisia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Vá até ele, se conserte com ele. Porque Cristo, a nossa Páscoa, já morreu por nós. Mas não é só isso. Moisés disse: vós comereis assim, com o cajado na mão, a sandália nos pés, o lombo cingido, coma apressadamente, porque haverá pranto no Egito, e vocês vão sair mais rápido do que vocês imaginam. Participe da ceia, com o cajado na mão, o sapato nos pés, o lombo cingido. Em outras palavras, viva como se você não fosse deste mundo. Aquele que tem bens nesta vida como se não tivesse. Aquele que possui muitas coisas como se não possuísse. Porque Jesus virá. Coma a festa apressadamente. Não é necessário que venha o peso do açoite sobre nós para clamarmos a Deus pela sua vinda. Mas coma preparado, porque em breve ele também disse: até que eu venha. Fazer isto até que eu venha. Eu não beberei mais do fruto da vide até que eu toma com vocês no reino do meu Pai. Que dia glorioso! Que dia glorioso em que a ceia, ainda que em uma figura muito maior do que a Páscoa judaica, mas um dia o que é sombra será realidade.
e nos assentaremos à mesa com o rei e tomaremos o vinho no reino do seu Pai. Quando ele disser: vinde, servo fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Celebre a festa. Lembre-se do que falamos hoje. E quanto à Páscoa, irmãos, você pode até tirar o dia do feriado e se lembrar disso. Vai de cada um, mas não distorça o significado dela. A Páscoa, para nós cristãos, ela lembra que o Cordeiro, isso é a Páscoa para nós, ele foi morto. Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado por nós. E todo mês, na ceia, nós celebramos essa festa. Para os nossos filhos, o que é isso? É a ceia do Senhor, que nos libertou da escravidão, do pecado e da morte. Vamos nos colocar de pé.